Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina! Olá, Andreia. E então hoje estamos aqui mais uma vez a gravar um episódio, desta vez extremamente interessante aqui para mim, e gostava de saber da tua parte aqui mais sobre a convidada que temos hoje. Sim, hoje temos aqui uma convidada muito especial para mim, que me acompanhou no meu percurso de terapeuta familiar e de casal, na minha formação. Temos hoje connosco a Joana Sequeira, que é psicóloga, é terapeuta familiar e de casal e é docente universitária no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e é um membro da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e foi a minha formadora na parte de supervisão de terapia. Olá, Joana. Bom dia, olá às duas. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje à conversa convosco e vamos ver o que é que daqui sai. Sim, eu lembrei-me de te convidar, Joana, porque como este podcast é de desenvolvimento pessoal e nós temos muito falado sobre muitos conceitos, mas achei muito interessante trazer para aqui a ideia das teorias narrativas que nos ajudam, se calhar, a olhar para, ou melhor, que é uma ferramenta que nos permite olhar para a nossa história de uma forma diferente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa à minha apresentação, antes da gente começar a falar propriamente deste tema. Não, é uma apresentação profissional e acho que sim, que diz aquilo que é essencial sobre mim. Ok, porque realmente isto das narrativas é um tema que para ti foi sempre algo que para ti te fez muito sentido, em termos académicos. Se calhar podemos explicar um bocadinho o que é esta questão das narrativas, para as pessoas que se calhar não são da área. Pois, uma narrativa é, do ponto de vista teórico, um conjunto de histórias que se ligam entre si e que têm como objetivo organizar uma visão sobre qualquer coisa. As narrativas, a forma como eu me interesso pelas narrativas tem a ver com o meu próprio percurso profissional. No ano em que eu fiz estágio na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, eu fui estagiária de um centro que era chamado NUSIAF, que era um centro onde se fazia terapia familiar e de casal, e ainda hoje se faz, naquilo que nós chamamos um setting clássico, e isto foi no final da década de 90. Eu acabei o curso em 1998, por isso foi exatamente durante esse ano que se desenvolvem na área das terapias familiares um conjunto de modelos que na altura foram considerados modelos muito inovadores e que trouxeram um conjunto de ferramentas e de maneiras de olhar para a terapia muito diferenciadas daquelas que existiam até à altura. Não tanto diferenciadas porque outros terapeutas não tivessem já pensado algumas coisas que o modelo mais organizado vem trazer, porque de facto, se nós olharmos do ponto de vista histórico para alguns autores fundamentais na área da intervenção com famílias, eles já tinham uma abordagem conversacional, que no fundo quando nós falamos das narrativas aplicadas à terapia, do que estamos a falar é de uma abordagem conversacional e de facto a terapia é uma conversa, não é? Nós podemos utilizar conversas orientadas a partir de vários pressupostos e com pontos de partida diferentes, não é? Podemos estimular conversas a partir de muitos pontos de partida e aquilo que aconteceu nas terapias sistémicas foi que mais ou menos na década de 90 também se começa a olhar para a terapia não como um processo de transformação
quase num sentido cirúrgico do aspecto X, Y ou Z, mas como um processo conversacional, onde os participantes evoluem à medida que a conversa se desenrola. E eu tomei contacto com esta abordagem exatamente na altura em que ela surge, através, em particular, de 2 autores fundamentais, que foram o Michael White e o David Epstein, mas depois há muitos outros autores na área da psicologia que trabalharam a questão das narrativas, inclusivamente em Portugal, o Miguel Gonçalves, o Oscar Gonçalves, a Margarida Rangel Henriques, não aplicadas à intervenção com famílias, mas mais aplicadas ao trabalho individual. E o meu contacto com as terapias narrativas começa exatamente aí. Porquê? Por um lado, porque já havia uma série de autores que eu tinha lido que falavam muito da importância da forma como nós atribuíamos significados aos eventos de vida, e quase todos os autores da psicologia, da filosofia e de outras áreas, até da literatura, fazem muito este exercício de ajudar as pessoas a perceberem que elas podem atribuir significados aos eventos de formas muito distintas, não é? E isto já me fazia sentido antes, e depois quando eu me aproximei do modelo, também do ponto de vista terapêutico, me fez muito sentido. E depois a partir daí eu fui desenvolvendo uma abordagem científica ao trabalho narrativo, que no fundo foi isso que eu fui fazendo ao longo do meu percurso académico, ou seja, aquilo que eu fui fazendo foi desenvolver um modelo, primeiro a partir de outros autores e depois a partir de um trabalho de reflexão mais pessoal. Quando eu digo mais pessoal, tem a ver inclusivamente com contributos objetivos sobre teorias e técnicas práticas narrativas, e pronto, e de facto é a abordagem do ponto de vista daquilo que é o meu trabalho que eu mais utilizo, que no fundo está na base de todo o meu trabalho clínico. Naturalmente que o conceito de narrativa é muito mais abrangente do que aplicado às terapias, não é? O Bradford Kinney dizia que nós vivemos as histórias que contamos, e nós podemos ser contadores de histórias de muitas maneiras, não é? E no fundo a ideia da multiplicidade narrativa fala-nos exatamente sobre isso, que é como é que a nossa identidade se organiza em torno das histórias que nós contamos sobre nós, sobre os outros, sobre a vida, sobre o tempo e sobre os vários contextos onde vamos vivendo. Por isso, aquilo que é o conceito de narrativa faz-me sentido muito mais do que para além da terapia, não é? Faz-me sentido como forma de olhar inclusivamente para a vida e para as nossas relações com os outros, e também me faz sentido porque o percebo, porque o uso e porque acho que é extremamente organizador. E o que é que tu depois foste percebendo ou na tua prática, quer em termos pessoais, quer depois em termos profissionais, do impacto que esta mudança e as diferentes perspectivas que tu estavas a falar que nós podemos ter, não é? Da mesmo evento ou da mesma história, no impacto disto nas pessoas, o que é que isto permite às pessoas realmente fazerem, não é? Vivenciarem? Eu acho que no geral nós podíamos dividir assim os seres humanos entre níveis de qualidade de contadores de histórias, não é? Há uma história muito gira da Associação Neozelandesa de Terapia Familiar sobre o que é basicamente esta história, porque eu vou-vos contar a história é interessante e vocês vão perceber porquê. O Michael White e o David Epstein eram australianos e mesmo ao lado da Austrália está a Nova Zelândia, não é? As relações entre eles são muito próximas, e na Nova Zelândia, onde existem uma série de culturas e tribos, não é? Sobretudo a Nova Zelândia tem uma grande percentagem de população maori, e era preciso chegar a um acordo sobre o nome a atribuir
à associação, digamos assim, de psicoterapeutas do país. E era preciso chegarem a consenso sobre esse nome. E então juntaram-se todos aqueles que foram considerados os terapeutas ou as pessoas importantes, e inclusivamente as pessoas importantes das várias tribos e dos vários contextos culturais importantes na Nova Zelândia, para discutirem que nome é que deveriam atribuir a esta associação. E esta discussão foi uma discussão prolongada, e então os peritos, digamos assim, depois de ouvirem os vários terapeutas explicarem aquilo que era um processo de terapia, decidiram chamar à sua associação, Associação Neozelandesa de Contadores de Histórias. Porquê? Porque acharam que aquilo que se fazia na terapia, fosse qual fosse o modelo, era sobretudo um processo de storytelling. E voltando um bocadinho ao meu ponto de partida, nós poderíamos olhar nas inúmeras classificações que nós fazemos sobre as pessoas, não é? Uhum. Os do Sporting, os do Benfica, os que são simpáticos, os que são antipáticos, isto são tudo narrativas que nos definem, são narrativas identitárias, não é? Também poderíamos dizer que existem vários níveis de contadores de histórias. E de facto, do ponto de vista daquilo que é uma vida diversa e com um multiverso, do ponto de vista da forma como nós olhamos para a realidade, ser um bom contador de histórias é uma coisa muito importante. Porquê? Porque os eventos são o que são, eles acontecem-nos, não é? Mas de facto a história que nós contamos sobre eles e o significado que lhes atribuímos não está apenas dependente do evento em si. E a literatura e o cinema e a música permitem-nos perceber isto de uma forma muito clara, não é? Nós temos obras de arte, do ponto de vista do cinema, fantásticas, que retratam histórias profundamente tristes, mas aquela narrativa contada daquela maneira pode até ser uma narrativa triste, mas é uma narrativa diversa, é uma narrativa com múltiplos pontos de vista, que não confere um significado fechado à experiência, que coloca as pessoas como protagonistas. Este é um aspecto fundamental, que permite a mudança no próprio olhar sobre os eventos. Basta pensarmos naquele filme, o Rapaz do Pijama às Riscas, acho que é assim, não é? Ou outros filmes fantásticos que existem sobre contextos de guerra e outros contextos de adversidades e traumas muito profundos. E de facto eu acho que para viver com histórias que têm um significado cultural muito marcado de uma forma negativa, é muito importante ser um bom contador de histórias. Porquê? Porque uma história traumática pode de facto ser vista por aquela pessoa como um evento impulsionador de uma resiliência e de uma capacidade de transformação e adaptativa fantástica, não é? Por isso... Já estás a falar e o primeiro exemplo que me surge aqui dentro é o do Viktor Frankl, não é? No seu livro de O Homem à Procura de um Sentido. Certo. E o quanto a perspectiva, termos consciência de que podemos escolher a perspectiva com que contamos a nossa história, estavas a dizer uma palavra que eu gosto muito, que é organizadora. Dá-nos assim uma sensação de segurança e de profundo entendimento, né, de nos sentirmos vistos, ouvidos também por nós, de uma forma completamente transformadora. E essas várias perspectivas são tão ricas, e uma mesma história pode se tornar várias histórias quando contadas não só por diferentes pessoas, mas de diferentes formas também. Não é? Estava agora a pegar num exemplo muito atual, que se calhar não é tão intelectual, mas que é um exemplo transversal a todos, que é o Mundial está a acontecer, não é? Portugal saiu agora no jogo em que perdeu com o Marrocos. E diferentes canais de televisão noticiaram a chegada da equipa ao aeroporto de forma diferente. Um jornalista disse que estava menos de uma centena de pessoas à espera da equipa, e outro canal disse que estavam estavam várias dezenas à espera da equipa, né?
o mesmo fato, o mesmo acontecimento, mas narrado de formas muito diferentes e que oferecem realmente uma forma de nos relacionarmos com aquilo que está a ser contado também diferente. No fundo, é isto, não é? Claro que depois com outras... Não, com outros é isso mesmo. contornos, E né? Em outras histórias também, como estavas a propor, muito fortes. esse contexto tem sido para mim o grande problema da comunicação social, do meu ponto de vista, é que nos oferece qualquer coisa que é complicada, que é uma história dominante. Pois, que é que fica, não é? Que é que depois fica Exatamente. presente. E as histórias dominantes são histórias complexas. Porquê? Porque são dominantes, porque ocultam outras histórias, não é? Ocultam outras versões, ocultam outros protagonistas, ocultam outros eventos, não é? Nós organizamos o nosso pensamento e as nossas visões sobre os eventos a partir daquilo que nós chamamos storylines. O que é que elas são? São pontos que nós organizamos, não é? E que nos permitem construir uma narrativa. Ou seja, aquilo que nós temos assistido do ponto de vista do Mundial do Futebol é uma seleção de pontos que permitem construir aqui uma narrativa que eu acho que neste momento gira em torno de uma série de aspectos que são sobretudo o Cristiano Ronaldo, infelizmente, não é? Uma narrativa única, não é? Sim, sim, e que também oferecem uma narrativa um bocadinho, não é única, mas é aquilo que nós chamamos uma narrativa clivada ou oposta sobre o Cristiano Ronaldo, quase que nos obriga a tomar um partido, não é? Aquilo que acontece sobre este assunto, e isto é muito interessante, é que nós quase que somos colocados, através dos discursos dominantes que aparecem sobre este evento, a tomar um partido, e quando nós tomamos um partido, perdemos a dimensão multi-histórica e perdemos uma série de outras leituras alternativas, não é? Este é o problema daquilo que nós chamamos as narrativas dominantes, que também existem na nossa vida. Porquê? Porque as narrativas dominantes encerram, fecham. Levam para a polarização, não é? Exatamente, levam à polarização, levam-nos a tomar partidos, a excluir pontos de vista, não é? E estas narrativas, quando são opressivas, porque que a perspectiva narrativa é também para mim uma perspectiva tão interessante? Porque no fundo isto também tem um posicionamento político. Quando eu digo político, não é político no sentido de escolher se somos de esquerda ou de direita ou do centro. Tem a ver com a necessidade de tomarmos uma posição, não é? E quando nós vivemos numa sociedade onde se valorizam muito posições que são pouco complexas, que são pouco inclusivas, e que nos levam constantemente, que nos obrigam constantemente a tomar partidos. Se vocês hoje se sentarem à mesa de café, se nos sentássemos as três, como estamos aqui, e se começássemos a falar sobre o Mundial, a conversa provavelmente iria invariavelmente parar a estamos contra ou a favor de qualquer coisa, certo? Sim. Porquê? É uma boa questão, porquê? Sim. Porque tem sido veiculado um discurso completamente dominante sobre o qual nós sentimos necessidade de nos posicionarmos. E normalmente posicionamos-nos também de uma forma sim ou não, bom ou mau, preto ou branco. E aquilo que se pretende quando se tem um olhar que de facto é um olhar multiversos, e eu acho que aqui não é só a narrativa que me ajuda, a perspectiva das histórias que me ajuda, é também uma perspectiva de facto sistémica sobre a vida. Nós percebemos que este partido do sim ou não, do contra ou a favor, do preto ou branco, nos limita, porque nós muitas vezes não somos isso. Somos muito mais complexos do que isso. Às vezes essas narrativas dominantes são especialmente perigosas, até agora vemos muito a onda dos documentários, não é? E um documentário parte sempre dessa subjetividade de provar alguma coisa, não é? E de nos colocar ou a favor ou contra essa mesma coisa. E é realmente importante esta diversidade de perspectivas, porque falando de pessoas, nunca nada é linear, não é? Nunca nada é só preto e branco, nunca é nada... E pensando até na Netflix dos Estados Unidos, eles agora estão a trazer uma coisa
que é o que é, e é interessante, que é fazer documentários com assassinos, não é? Para ter também essa perspectiva de narrativa do que aconteceu a partir do ponto de vista da pessoa Certo, criminosa, não é? eu acho interessante. Sim, e há muito essa polémica se essas pessoas têm direito a ter esse lugar de fala, de contar a sua própria história a partir do seu lugar. E eu acho que é importante, que possamos aprender com tudo. Certo, eu acho que nós vivemos num mundo onde é aceite, embora na prática depois isto não aconteça, que todas as histórias podem ter uma voz, não é? Todas as histórias podem ter uma voz, todas as histórias podem ser contadas. Ou seja, do ponto de vista daquilo que são os pressupostos, aquilo que são os direitos humanos, por exemplo, este deveria ser o pressuposto, mas a verdade não é essa. Porquê? Porque há vozes que são vozes oprimidas, há vozes que não interessam a sistemas mais poderosos que possam ser contadas, não é? Que possam ser, que não só que possam ser contadas, como que possam ser vividas. E isto é, de facto, complexo, é muito complexo viver com o sentimento de que a minha história não pode ser contada, a minha história não tem um espaço, a história do meu povo não tem um espaço, a história da minha cultura não tem um espaço. E, de facto, quando existem estas polarizações, há pessoas que perdem voz. E provavelmente essas pessoas perderam voz. Eu percebo que é questionável até do ponto de vista ético dar voz a essas pessoas, não é? Mas também depende da forma como lhes é dada a voz, não é? E todos nós precisamos ter uma voz, senão ela também se manifesta depois em comportamentos que provavelmente manifestam aquilo que a pessoa está a querer contar e que não lhe é dado espaço. Não lhe é Aliás, permitido, não é? E dar muitas voz não é situações. desresponsabilizá-la do seu Não, claro que não. comportamento e Claro que dos não. seus Aliás, atos, não é? só quando estas pessoas têm voz é que também é possível fazer alguma coisa sobre isso, não é? Até do ponto de vista social. É óbvio que do ponto de vista social nós não podemos dar voz a todas as vozes da mesma maneira. Porquê? Porque algumas de facto são opressivas, vão contra os valores, as narrativas sociais dominantes que nós acordamos como sendo válidas para a nossa convivência comum, não é? Nós temos que ter pontos de partida, obviamente. A ideia de que tudo é válido, tudo é possível, toda a perspectiva faz sentido, também não a podemos, acho eu, levar até ao limite. Não, nós vivemos numa sociedade, nós temos que ter pontos de partida, não é? É aquele paradoxo, não podemos ser tolerantes com a intolerância, não é? Temos que encontrar aqui alguns pontos comuns, uma Certo, base, Uma temos que ter base. uma partir. estrutura, Uma base, temos que ter sim. uma estrutura. Sim, mas voltando só ao início, eu acho que as pessoas que são bons contadores de histórias, seja por que via for, seja pela forma como contam de facto a sua história, como a partilham, como a vivem, seja através de uma manifestação que pode ser artística, a música, o cinema, a poesia, têm uma capacidade de integração das experiências que me parece mais saudável, mesmo com o sofrimento que algumas histórias podem conter, do que algumas pessoas que de facto têm muita dificuldade em fazer este exercício. Para ti, Joana, um bocado estavas a dizer, não é? Que realmente nós podemos colocar as pessoas em diferentes patamares na forma como contam as suas histórias. E o que é que para ti é realmente são os pilares de alguém que consiga contar de que seja um bom contador de histórias? Tu há pouco já estavas a falar na questão de ser protagonista da sua própria história, não é? Portanto, é-se um bom contador de história quem consegue colocar-se como protagonista da sua história, como sendo, como a sua história sendo algo que foi também escolhido ou por ela, ou não é por aqui, não, esta questão do protagonista? Eu acho que isto é curioso porque é assim, eu dando essa resposta de um ponto de vista mais pessoal,
Eu diria que sim. Uhum. Para mim pessoalmente, Joana, pessoalmente, eu acho que a conversa hoje Sim. provavelmente até é mais por essa via, não é? Eu acho que uma boa história é uma história onde nós não somos espectadores. Acho que é uma história onde nós somos protagonistas em algum momento, mesmo que possamos ser espectadores noutros momentos. Outra das características de uma boa história é a dimensão temporal, não é? É uma história que tem movimento, que tem uma dimensão diacrónica, não é? Que se percebe que houve qualquer coisa que evoluiu dentro da história. E nós sentimos muito isto quando lemos um livro. Que é preciso haver qualquer coisa que acontece. É muito interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de cinema asiático. O cinema asiático é muito lento. Mas é um lento que é um lento com movimento. E eu gosto, pessoalmente. Por isso eu gosto de uma história em que a pessoa que conta a história, de alguma maneira, não está simplesmente a assistir. Mesmo que ela conte a história a assistir, de alguma maneira aquilo que nós sentimos é que aquela pessoa está lá, mesmo que esteja a retratar aquilo que está a acontecer, não é? Depois eu acho que outra coisa fundamental numa boa história é esta dimensão de movimento e de propósito. Há uma mensagem que se quer transmitir. Outra dimensão extremamente importante é ela não ser linear, num sentido de causa e efeito. Tem que ser, para mim, uma história que traga complexidade, que traga pontos onde nós nos questionamos, que nos fazem tentar perceber o que é que está a acontecer e não posicionarmos automaticamente. Assumir que Sim. aquilo aconteceu assim, daquela forma. Exatamente. Que não nos conduz a respostas, mas que nos Exato. conduz a mais perguntas, não é? Certo, certo. Depois, há outra característica que eu acho que é uma característica fantástica na vida e que acho que é uma característica fantástica na vida em tudo, que é o sentido do humor. Que é a ideia de que pode haver sempre qualquer coisa que tem piada, que nos faz sorrir, que nos surpreende, que nos desconcerta, que nos faz reagir e que é provocador, mas que é provocador com sentido de humor. Eu acho que as pessoas que têm sentido de humor têm uma maneira de viver que é uma maneira construtiva, não é? Tudo é mais leve. Mesmo numa história pesada, uma história traumática, há algum sentido de humor. Quando eu falo do sentido do humor, não é só a perspectiva positiva. Claro que isto também é muito importante, não é? Ter uma perspectiva positiva, mas de facto eu acho que alguns de nós têm mais capacidade de ter uma perspectiva positiva do que outros, e acho que também há muito sentido de humor numa perspectiva negativa, e é uma coisa que eu gosto muito de um bom sentido de humor. Depois também acho que uma boa história não deve ser uma história monotemática. E acho que isto é importante. Por exemplo, se calhar esta conversa não seria tão interessante se nós estivéssemos hoje aqui a falar sobre coisas apenas e só profissionais. Porquê? Porque não nos colocaríamos tanto como pessoas, não é? E seria uma narrativa muito monotemática, seria uma história muito monotemática. Por isso eu acho que sim, que ser protagonista é extremamente importante, mas isto sou eu. E sou eu com os meus pontos de partida, não é? Sou eu com a minha ideia de que nós somos sempre agentes de qualquer coisa, mesmo quando parece que não temos escolha. Pois, o que nós vamos sentindo é que, e eu também, o que vou sentindo muitas vezes nas partilhas das pessoas é que ficam muito presas, não é, a uma história que contaram, até do seu próprio passado, eventos traumáticos, situações que aconteceram, e que a pessoa tem
conta essa história de uma forma muito, muito estática, não é? E que ficou ali presa àquela visão, e essa visão, se calhar, torna-se realmente então a nossa narrativa dominante, não é? Portanto, aconteceu-me uma coisa e eu senti-me uma coitadinha, por exemplo, não é? Que não consegui fazer nada para sair daquela situação e isto vai passar a ser a minha narrativa dominante, ou seja, eu em todas as situações desafiadoras que me possam acontecer na minha vida, ou em todas as fases, não é? Todas as situações, eventos marcantes, eu vou olhar para mim sempre daquela maneira, ou assumir que aquele é o meu papel, que aquela é a minha posição. Como é que nós conseguimos? Pronto, já nos foste dizendo realmente o que é que pode transformar uma história, não é? A forma como nós olhamos para um evento. O importante realmente é primeiro nós percebermos como é que nós conseguimos perceber ou que aquela história, ou que a forma como nós estamos a olhar para aquela história não está a ser útil para nós, não nos está a deixar avançar. Achas que é preciso realmente acontecer alguma coisa mais grave, em termos até do nosso funcionamento? Ou existem pequenos sinais que nós podemos ir estando atentos? Porque eu acho que isto é pouco, apesar de ser algo que toda a gente consegue compreender, que sim, que realmente diferentes perspectivas nos dão diferentes posições, acho que não é ainda uma coisa que seja muito, em termos de cultura geral, ou até das pessoas utilizarem no seu dia-a-dia, acho que vejo muitas pessoas realmente muito presas à sua história, não é? Não sei se existem alguns sinais que a gente possa estar atento. Essa é uma pergunta gira, porque é assim, eu já e também é gira exatamente porque nós não temos preparado esta conversa, porque nunca ninguém me fez essa pergunta, mas é uma pergunta muito interessante, que é como é que nós percebemos E é a forma como nós contamos a nossa história que não nos está a deixar. Certo, eu acho que existem sinais, nunca tinha pensado sobre isso, mas acho interessante. O que tu disseste, Catarina, vai ao encontro de um conceito que é um conceito que tem sido trabalhado até por várias pessoas, inclusivamente por muitos escritores, que é a ideia do perigo da história única, não é? Uhum. A história única é sempre uma história perigosa. Porquê? Porque tem um caminho único, não é? Essa história é única, há um caminho único. E ter um caminho único é complicado, mesmo que esse caminho seja visto como um caminho potencialmente bom. Porquê? Porque a realidade é muito complexa. E conseguirmos ir criando complexidade também na forma como vemos a vida e nos caminhos que selecionamos para a nossa vida é muito importante, porque se eu tenho uma narrativa única sobre mim, que quase que me faz equacionar um caminho único, no fundo, aquilo que são os eventos de vida vão ser sempre integrados na confirmação ou na desconfirmação dessa narrativa e ponto final, não é? E de facto há acontecimentos de vida que nos colocam perante a dúvida: o que é que eu sou, o que é que eu quero ser e quais são as decisões que eu quero tomar sobre mim próprio. E eu acho que de uma maneira ou de outra, quer nas pessoas que são mais reflexivas, quer nas pessoas que são menos, há momentos onde se sente, há qualquer coisa na forma como eu me vejo que não está a correr bem. Eu acho que as pessoas sentem isto, eu acho que já todos na vida, em algum momento sentimos isto. Ou porque nos olhamos ao espelho e não gostamos de qualquer coisa, e isso pode ser um sinal de que há uma perspectiva, ou uma maneira de viver, ou um olhar sobre qualquer coisa que me está a incomodar, ou quando nos acontecem na vida alguns acontecimentos que nós não sabemos explicar. Eu acho que nós precisamos muito explicar aquilo que nos acontece. E quando nós não conseguimos explicar aquilo que nos acontece e nos sentimos presos ou na tal narrativa do passado ou na inexplicabilidade de qualquer coisa que nos acontece, seja lá o que for, e isto pode ser ter um filho com uma doença grave, pode ser sermos confrontados com uma situação de morte, pode ser estarmos num trabalho no qual nós não nos revemos, pode ser uma relação conjugal que é insatisfatória, podem ser muitas coisas, mas quando eu não consigo
explicar aquilo que está a acontecer, nem me consigo posicionar, há qualquer coisa aqui que não está bem. Porquê? Porque nós temos que ter um sentido de continuidade. E todos os estudos sobre a resiliência mostram que um dos aspectos fundamentais para nós seguirmos uma vida com sentido, e isto de facto é importante, não é conversa da treta, não é? Isso. A vida tem que ter algum sentido. Mostram que este sentido pode vir de múltiplas coisas e muitas vezes vem de contextos de crise. Ou seja, eu acho que há sinais objetivos que podem vir de momentos críticos da nossa vida onde nós percebemos eu tenho que mudar qualquer coisa, e o qualquer coisa pode ser inclusivamente a forma como eu me vejo, e acho que há momentos em que a pessoa percebe eu não estou a gostar daquilo que vejo, isto numa linguagem de senso comum. Eu não estou a gostar daquilo que vejo, eu não me sinto próxima daquilo que eu gostaria de ser, nem próxima, nem minimamente próxima, não é? E eu estou preso numa ideia que muitas vezes vem de trás. Eu acho que as pessoas têm consciência disto. Deixou de ser sustentável continuar a contar a história da mesma forma, não é? E isso pode ter a ver com consequências na relação com os outros, não é? As pessoas afastam-se de nós, ou há conflitos. Há um desalinhamento interno também, a própria Ou pessoa. há inclusivamente sintomas, não é? Quando eu digo que isto se pode tornar evidente inclusivamente em sintomas, é mesmo isto que eu estou a dizer, não é? Eu não consigo olhar para mim como eu estou, e se calhar isso faz-me ter um conjunto de sintomas, entre aspas, que alimentam de uma forma paradoxal o não conseguir olhar, mas o ser inevitável ver que é preciso fazer alguma coisa. Eu acho que esta é a grande ambivalência, não é? Eu percebo que há aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir gerir, mas ao mesmo tempo este problema também me desfoca dessa coisa, mas mostra-me que essa coisa existe. Por isso eu acho que nós temos sinais, e esses sinais podem ser comportamentais, podem ser tristeza, podem ser inadaptação, podem ser relações nas quais nós não estamos satisfeitos, e de facto às vezes o problema não é só da relação, é da forma como nós nos vemos, é aquilo que nós queremos ser. E aquilo que contamos sobre nós. Completamente, por isso é tão importante muitas vezes terminar algumas relações, não é? Porque as pessoas podem renascer do fim dessas relações, aquela história acabou, é preciso é depois a seguir conseguir Aquela história construir. acabou e eu não acabei com ela, porque a minha história, a história que eu estava a contar deixou de ser suficiente, ou deixei de ter ganhos emocionais de contá-la daquela forma, não é? E agora É o sentimento da autoria. E a Isso. autoria, no fundo estamos a falar de ter voz, de contar e recontar. E eu acho que esses sinais são insatisfação relacional, conflitos, não ter vontade de fazer coisas, ter sintomas, e os sintomas podem ir desde a ansiedade até a pessoa sentir-se deprimida, sentir-se em baixo. Até sobre a doença se podem contar muitas histórias, não é? Sim. Sobretudo quando a doença vem para o campo da identidade, não é? Quando Sim. a doença já diz algo sobre quem nós somos. Eu não gostava de terminar esta nossa conversa sem fazer o outro polo, que é, depois pode haver perigos no facto de eu perceber que posso contar a minha história de outras maneiras e assumir outras perspectivas. Pode haver aqui perigos de eu fugir a algumas coisas que também são importantes, não acolher aquilo que me está a acontecer daquela forma, porque se calhar vou tentar dar a volta. Achas que pode haver esses perigos também associados a esta... Tipo o perigo do otimismo excessivo, por exemplo. Sim, é sim, isso. sim. Também ok, eu sei que então eu sou a protagonista e sou a autora da minha história, então, não é isto que me está a acontecer. O que eu quero que me esteja a acontecer é isto, e tipo desfocar-me ou fazer-me... Sair do não controlo nada para agora consigo controlar tudo. Controlar tudo. Pode haver. Uma das perguntas, esta pergunta relaciona-se com um outro momento na minha vida em que me fizeram uma pergunta
foi parecida com esta, mas num sentido mais objetivo, que é, então, se toda a realidade é construída e se nós podemos construir múltiplas histórias e se todas as histórias devem ter voz e se todas as histórias podem ter protagonistas e podem ser vividas, então vamos aceitar, por exemplo, que aquilo que são as histórias sobre os privilégios e as coisas boas da Alemanha nazi também podem ser histórias vividas, também podem ser versões vividas. Quais é que são os perigos? De facto existem perigos. Do ponto de vista social, eu acho que nós estamos bastante protegidos desses perigos. Porquê? Porque do ponto de vista social é óbvio que nós temos alguns pontos de partida que são organizadores, são dominantes e nós estamos mais ou menos de acordo sobre eles, muitas vezes porque já nascemos nesses pontos de partida e posicionamos-nos sobre eles como se eles fossem verdades adquiridas, entre aspas, não é? E eu acho que aqui os efeitos daquilo que são as versões dominantes do ponto de vista social podem ser perigosas, porque podemos ter histórias como estas, não é? Mas cada vez mais eu acho que nós não corremos esse risco. Porquê? Porque existe tanto espaço para tantas vozes, e aqui a globalização não deixa de ter também algum interesse, porque cada vez mais isto é permitido, que eu acho que vai haver sempre alguma possibilidade de se controlar este perigo de que tudo é válido, tudo pode ser vivido e tudo pode ser contado. E depois também há outra coisa que eu acho que é, e que eu acredito que é naquilo que são os valores dos seres humanos, das pessoas. Eu acho que as pessoas têm intrinsecamente valores e as que não têm tantos valores assim é porque alguma coisa aconteceu, e aqui eu tenho uma abordagem muito rogeriana, tenho que o assumir, acredito muito naquilo que é o potencial construtivo das pessoas e das pessoas todas juntas, embora também saiba que este potencial pode ser destrutivo. Do ponto de vista mais individual, este excesso de vozes, este excesso de complexidade, esta ideia de que tudo depende do significado que atribuímos, de que tudo é possível e de que de facto eu posso construir histórias sobre tudo da maneira que eu quiser, de facto isto pode ser um perigo. Porquê? Porque pode levar as pessoas a perderem pontos de referência e de alguma forma a perderem elementos organizadores da sua própria realidade. Sim, eu acho que isso pode acontecer. E acho que algumas pessoas que têm pensamentos muito complexos, muito divergentes e muito abertos, vivem com muito sofrimento porque se perdem nessa multiplicidade que existe dentro de cada um de nós, não é? Aquela sensação organizadora que estavas a dizer. Daí que a contara. importância de alguma continuidade. E sim. da base, não é? Sim, sim. Olha, eu, por mim, continuava esta conversa por mais tempo, porque acho que é realmente muito interessante podermos ter esta perspectiva. Mas acho que já conseguimos partilhar alguns pontos que se calhar para as pessoas que nos estão a ouvir, quer profissionais, quer pessoas sem ser profissionais da área, acho que já conseguiram perceber um bocadinho melhor o impacto que isto pode ter na nossa vida e que é uma escolha, acaba por ser uma escolha, mas que temos sempre alguma orientação e lá, como tu disseste durante a conversa, nós vivemos numa sociedade e existem narrativas que são sociais e que no fundo que nos orientam e que nos ajudam, que nos sustentam. Joana, nós costumamos terminar a nossa conversa com uma pergunta, é um desafio, que é: onde é que tu achas que pode mais amor realmente na forma como nós olhamos para a nossa história? Onde é que eu acho que pode mais amor? Sim. Nas relações com os outros, na nossa disponibilidade para termos pessoas significativas e para sermos pessoas significativas na vida dos outros. Eu acho que as relações são uma fonte de amor inesgotável, todos os tipos de relações, diferentes tipos de amor. Acho mesmo isto, acho que inclusivamente o nosso amor próprio bebe muito daquilo que é a nossa capacidade de amar e de ser amado, e acho que não é fácil nem amar nem ser amado, é complexo, mas é bom.
Uhum. Obrigada, Joana. Acho que podemos terminar desta forma. Obrigada. Tu não és uma pessoa que está muito ativa, muito presente nas redes sociais como forma de mostrar o teu trabalho, mas se as pessoas ficaram curiosas para saber mais sobre ti, onde é que achas que as pessoas podem... É uma boa pergunta. não é? Porque eu de facto não sou nada disso, é mesmo Sim. verdade. Não sei, lerem as coisas que eu escrevo, mas também é tudo muito científico. Não sei, é uma boa, Sim, vais é um bom estando... desafio, é um bom desafio. Sim, tu vais estando presente em alguns eventos, não é? Palestras, ações de Sim, sim, sensibilização, sim. sempre muito mais direcionados para a área mais profissional, mas pronto, também achei que irias dar muito contributo, e para mim foi um prazer e um privilégio poder contar contigo neste nosso projeto. E queria mesmo agradecer a tua disponibilidade em estares aqui, e acho que não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que Não, nós só quero falamos. agradecer, gostei imenso, achei que foi uma conversa para mim muito interessante. Gostei muito e desejo-vos a maior das sortes para este projeto, que acho que é uma coisa, acho que é um momento interessante para quem está na conversa e eventualmente para as pessoas que podem também construir alguma coisa a partir destas conversas. Obrigada às duas, foi um prazer. Obrigada, Joana, foi mesmo um prazer. E boas conversas com outras pessoas. Obrigada. Obrigada. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.